Está no ar, parceirinho! Irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal, você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, o negócio é o seguinte, Galdames voltou a treinar, tá? Vocês lembram que ele ganhou aí uma mini férias, né? O time todo nessa intertemporada, pensando no Brasileirão. Ele deu uma pausa, foi dar uma descansada, porque ele tá em fim de temporada, ele estava na Europa, né? Então a gente está chegando aí na Europa no fim de temporada, estava com a musculatura, né? Com o físico estressado, então deixaram ele dar aquela descansada, agora ele já voltou aos treinamentos. Galdames, que chegou muito bem no Vasco, depois deu uma caída, né? E a caída a gente sabe, cara, ele é um jogador muito bom ele chegou muito bem, ele se desloca bastante, passe vertical, né? Sabe sair jogando, mas ele peca um pouco na marcação, né? E é exatamente onde o Vasco tá com a falha na marcação, né? Ali no meio de campo. Cara, hoje o Ramon Dias joga com 3 zagueiros porque é o que ele tem de melhor no elenco, né? Que é a questão da zaga. Tem 5 bons zagueiros ali no elenco. Então ele joga com quem ele tem de melhor. 3 zagueiros. Ele queria jogar num 4-3-3, mas ele não tem 2 bons atacantes pelo lado. Não tem nenhum. Tá? Hoje o Adson é o titular. E o Adson não tá 100%, cara. Não tá com ritmo de jogo, não tá bem, né? Tem dos 90 minutos, tem alguns lances bons e tal, mas não tem aquela frequência que o Peck tinha, por exemplo, né? O treinador no ano passado jogou no 4-3-3, mas ele tinha o Peck, tinha o Marlon Gomes, tinha o Rossi bem, tinha o Eric Marcos entrando bem em algumas partidas, inclusive pode voltar a colocar o Eric Marcos, tá, Ramon Dias? Pode voltar, porque o moleque é bom de bola. Então ele não tem aqueles 2 bons atacantes para jogar no 4-3-3, atacante pelo lado, né? Meio de campo. Não tem os meias marcadores, daria para jogar com Galdames num 4-4-2, 4 homens no meio de campo. Agora o Galdames, com 3 homens no meio de campo, jogar nesse 3-5-2, ou melhor dizendo, um 5-3-2, né? Porque o Vasco tem jogado com 3 zagueiros e os 2 alas ficam lá atrás na hora que o Vasco está sendo atacado e eles saem na hora que o Vasco está atacando, né? Então, se você pensar numa linha de defesa, 5 atrás, 3 no meio de campo, com um volante, Galdames e Payet, não tem funcionado, né? Não tem funcionado, tem ficado pouca gente nesse meio de campo, Galdames não marca, Payet não marca e o Zé Gabriel não marca. Então, tá tudo aberto hoje. Então, poderia jogar com 2 zagueiros? Poderia. Num esquema 4-4-2? Poderia, mas para isso a gente precisaria ter 2 bons volantes, tá? 2 caras no meio de campo, marcadores, tá? Coisa que o Galdames não é, coisa que o Payet não é, coisa que o Zé Gabriel não é, tá? Por isso que o Ramon Dias, tá batendo na tecla de que precisa de um volante marcador e de mais um meia que marque e saia jogando. Olha só, ele quer 2 caras, um que pense mais em marcar, outro que além de marcar saiba sair jogando, ou seja, os 2 terão que ter função de marcação. E aí, se a gente tiver esses 2 nomes contratados agora na janela de abril, aí sim a gente pode pensar em tirar um zagueiro e jogar só com 2 zagueiros. Por enquanto, irmão, jogo de sábado, jogo treino contra o Volta Redonda, foram 3 zagueiros, tá? A gente vai com esse esquema, foi o esquema que o Ramon Dias entende hoje, que ele entendeu que faz mais sentido pro que ele tem na mão de jogadores, né, para disputar uma Série A. Lembrando que os 3 jogos que a gente fez contra os 3 times da Série A esse ano, Flamengo, Fluminense e Botafogo,
a gente jogou com 3 zagueiros e a gente foi bem, né? Engraçado que o jogo que a gente foi pior foi o jogo que a gente venceu, que foi contra o Botafogo, que já apareceram as deficiências ali de marcação no meio de campo, que a gente espera que sejam rechaçadas, nessas deficiências, sejam rechaçadas com as contratações que devem chegar aí nessa janela de abril. Jogadores especulados, vocês já sabem. Estou achando que o Vasco está demorando muito para fazer uma proposta para o Juventude com relação ao Kaique. O Kaique ainda é plano B. Primeiro vai tentar o Marlon Freitas, proposta na mesa do Botafogo. Se não der certo, vai para o Kaique. Só que é o seguinte, cara. Kaique já tem olho do São Paulo, Corinthians, Grêmio, Vitória da Bahia. Se o Vasco dá mole, os caras chegam na frente, tá? Então tô achando que o Vasco tá vacilando, querendo muito o Marlon Freitas. Daqui a pouco não tem nem Marlon Freitas, nem o volante Kaique do Juventude. Com relação aos jogadores do América Mineiro, o presidente do América Mineiro falou que o Vasco não fez proposta nenhuma oficial pelo Benítez, tá? Mas que o Vasco sondou o Emanuel Martínez, tá? O Vasco fez a sondagem, o América Mineiro quer 2 milhões de dólares pelo jogador, tá? Se o Vasco chegar com 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais, pega o jogador, pega o Emanuel Martínez, jogador de 29 anos, meia, joga de volante, joga de meia central, joga de meia ofensivo, tá? Todas as posições do meio de campo ele faz, bom jogador, foi destaque do América Mineiro no ano passado, tá? Não vai ficar no América Mineiro, tá? Existe a possibilidade também dele ser emprestado para o Cruzeiro, inclusive se for empréstimo até o final do ano. Como ele já está em Belo Horizonte, já está adaptado à cidade, ele prefere ser emprestado para o Cruzeiro. Agora, se o Vasco chegar com a grana na mesa, comprar ele, né, pegar os direitos econômicos dele, ele vem para o Rio e aí busca uma nova adaptação aí na cidade do Rio de Janeiro. Bom jogador, boa contratação, né? Seria o jogador que cairia como uma luva, porque ele faz o mesmo posicionamento do Paulinho, tá? O Vasco está sentindo muita falta do Paulinho, o Emanuel Martínez é a mesma posição, poderia jogar nesse meio de campo no lugar do Paulinho. Outra novidade no mercado da bola é o Carlos de Pena, do Internacional, jogador que foi especulado no Vasco, tá? O Inter rescindiu o contrato com ele, agora ele está livre no mercado. Se o Vasco quiser, poderá contratar o jogador. Parceiro, eu queria que você comentasse aqui sobre Carlos de Pena e sobre Emanuel Martínez. Está valendo muitos comentários na internet de vascaínos aprovando a contratação do Emanuel Martínez. Queria saber a sua opinião, se você concorda com esse nome. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!